O jogo Famílias Históricas como ferramenta do ensino de História Contemporânea para o Ensino Fundamental 2. Apresentada à Fundação Universidade Federal de Rondônia, do campus de Rolim de Moura, ao Departamento de História, na disciplina de História Contemporânea 2, sob orientação do professor Dr. João Maurício Gomes Neto. Os acadêmicos Alisson Felipe Alves dos Santos, Rosiede do Carmo Amâncio e Thales dos Santos Barbosa. Introdução ao jogo. Pensando em um complemento ao livro didático, para o ensino de história é possível perceber várias outras linguagens que podem se mostrar muito eficientes e atrativas se usadas nas aulas, tais como música, cinema, literatura de diversos gêneros e, por que não, os jogos. Os jogos têm o poder de despertar a competitividade, atenção, entusiasmo, e se conduzido de forma cooperativa, pode gerar experiências memoráveis aos alunos. Assim, são considerados uma dinâmica que os alunos aderem com muita facilidade, justamente pela quebra da rotina do livro didático e da educação bancária, que é uma realidade em muitas escolas, seja pela formação precária dos professores ou pela falta de oferta de alternativas por parte da escola. Objetiva-se com a utilização do jogo Famílias Históricas para o ensino de história contemporânea promover a cooperação entre os membros dos grupos, a atenção ao conteúdo e aos contextos expostos durante as aulas, para melhorar a dinâmica no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que buscamos uma interlocução entre o jogo, e o livro didático. O conteúdo ele pode ser explorado no jogo Famílias Históricas de diversas formas. Nós iremos abordar o totalitarismo, as guerras, que são temas abordados geralmente em até 2 unidades do livro didático do ensino regular, podendo ser aplicada como uma forma de avaliar a aprendizagem dos alunos, não como meio de obtenção de nota, mas em um caráter que se busca o aprimoramento das técnicas educacionais, proporcionando aprendizagem ao professor e aos educandos. Pensando nos subtópicos desse tema geral, como as famílias históricas no jogo, serão abordados a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise do capitalismo e a ascensão do nazifascismo, a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Primeira fase: identificação das famílias históricas. A primeira etapa se inicia após a divisão dos grupos e das famílias históricas. Com o embaralhamento das cartas, o professor escolhe uma, então ele lerá a sua legenda em voz alta e os grupos terão um tempo determinado para decidir se a carta pertence à sua família histórica ou não. O tempo ideal seria de 4 a 5 segundos. O grupo que acertar ganha 10 pontos e o grupo que errar perde 5. Em caso de nenhum grupo se pronunciar, a carta é retirada do jogo. A pontuação máxima nessa etapa é de 80 pontos. Vamos para uma demonstração. Os empregados reivindicam a ajuda do governo em frente ao Congresso dos Estados Unidos em Washington em 1932, na faixa lê-se: "Queremos trabalho". A qual família histórica pertence esta carta? Família histórica, crise do capitalismo e ascensão ao nazifascismo. Correto. Segunda carta: Tratado de Versalhes. Família histórica, Primeira Guerra Mundial. Correto. Terceira carta: Sputnik. Família histórica, Guerra Fria. Quarta carta: Eixo. Família histórica, Segunda Guerra Mundial. Quinta carta: Lideranças políticas na Rússia em 1987. Família histórica, Revolução Russa. Como todas as respostas foram corretas, o grupo ganhará 10 pontos, cada grupo que respondeu corretamente. Segunda fase: resposta às questões. Na segunda etapa do jogo, os alunos terão de responder as perguntas do verso das cartas em uma folha. O tempo pode ser de 15 a 20 minutos, ficando a cargo do professor essa decisão. E ao término, as folhas devem ser entregues para o professor as corrigir. Cada resposta certa vale 10 pontos. Cabe ao professor decidir se os alunos podem usar ou não o livro ou qualquer outra fonte para pesquisa. A pontuação máxima será de 80 pontos, então vamos lá. A primeira carta, referente à família histórica, a crise do capitalismo e a ascensão do nazifascismo, a questão é: que sinais da depressão econômica já podiam ser notados em 1929?
a desaceleração da demanda de imóveis e de automóveis, a notícia de falência de empresas, o aumento do desemprego em cidades pequenas e médias dos Estados Unidos e fazendeiros impossibilitados de saldarem suas dívidas com o banco devido ao baixo preço dos produtos agrícolas. Correto, 10 pontos. Segunda carta, referente à família histórica à Primeira Guerra Mundial. A questão é: o que foi e o que dizia o Tratado de Versalhes? Foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, onde determinava que a Alemanha aceitasse toda a responsabilidade por causa da guerra e fizesse reparações em um certo número de nações. Correto, 10 pontos. Terceira carta, referente à família histórica Guerra Fria. A questão é: qual movimento o satélite Sputnik iniciou na Guerra Fria? O lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética em 4 de outubro de 1957 deu início à corrida espacial. Nesta corrida, ambos os países tentavam demonstrar suas capacidades tecnológicas. O final desta competição veio com o pouso na Lua, realizado pelos Estados Unidos em 20 de julho de 1969, além do fato de os lançamentos serem economicamente inviáveis. Correto, 10 pontos. Na quarta carta, referente à família histórica Segunda Guerra Mundial, a questão é: quais países compunham o eixo? O eixo foi um dos dois grupos que estavam em guerra entre os anos de 1939 e 1945. O mesmo era formado pela Alemanha nazista, Japão e Itália. Em seu auge, o eixo ocupava grande parte da Europa, África e Ásia, além de ilhas do Oceano Pacífico. O eixo fora derrotado e teve sua dissolução no final da Segunda Grande Guerra. Correto, 10 pontos. Quinta carta, referente à família histórica Revolução Russa. A questão é: quais eram as principais diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques? Os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam uma aliança revolucionária entre os operários e os camponeses para derrubar o czarismo, derrotar a burguesia e implantar o socialismo na Rússia. Já os mencheviques, sob a liderança de Martov, eram a favor de uma aliança com a burguesia para derrubar o czarismo, conquistar liberdades democráticas, desenvolver plenamente o capitalismo e depois, gradualmente, implantar o socialismo. Correto, 10 pontos. A terceira etapa consiste na apresentação das famílias históricas, a qual será destinada uma aula. Os grupos terão de elaborar uma apresentação sobre suas determinadas famílias históricas. A forma da apresentação é de livre escolha dos alunos, podendo ser de forma oral, com textos, com músicas, imagens e etc. As apresentações devem ser relacionadas ao conteúdo das perguntas de suas cartas, não sendo necessário usar todas as cartas, apenas um ou outro subtema que elas abordam. O professor deve determinar um tempo adequado para cada apresentação. A contagem de pontos deve considerar a criatividade da apresentação, se o conteúdo está correto e é pertinente, a interação dos membros do grupo e o tempo de apresentação dos grupos. Cada um desses 4 tópicos de avaliação da apresentação dará ao grupo 30 pontos. Caso o grupo tenha pontuação máxima nos 4 tópicos, a pontuação total será de 120 pontos. Ao final, ganha o grupo que somar mais pontos em cada etapa. E ainda é importante a gente ressaltar que algumas pesquisas mostram que, embora de uma forma tímida, essa prática vem sendo inserida nas aulas de história, mas são mais raras ainda as vezes em que essa proposta tem de fato uma metodologia que contribua de forma significativa para o ensino-aprendizagem da disciplina em si. Isso se deve, em parte, à cautela por parte dos professores, que percebem que desenvolver jogos para o ensino não é uma tarefa tão fácil quanto parece.